noite. A paz seja contigo, amém? É um privilégio e alegria de estarmos aqui ao vivo com todos vocês aqui nesta noite, amém? Vocês que estavam me aguardando, me esperando, amém? São 188 pessoas, amém? Conosco ao vivo e 508 no anonimato, amém? Mas não importa, o importante é que nós vamos aprender da palavra de Deus. Nós estamos aqui de pé, amém, com a nossa Bíblia nas nossas mãos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aleluia. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Se você tem uma Bíblia na sua casa, por gentileza, acompanhe conosco, amém? Será uma alegria poder estar compartilhando a palavra de Deus com todos vocês, amém? Todos já encontraram, diz amém? Amém. Vamos ler comigo o versículo 8, vamos lá? 1, 2, 3. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? E neste momento eu quero convidar todos vocês, amém, para orar comigo, amém, para que o Senhor venha dar a palavra no abrir e fechar da minha boca, que eu seja inspirada pelo Espírito Santo. Talvez o que eu vou ministrar aqui nesta noite tem pessoas, inúmeras pessoas que já sabem, mas se você já sabe, vai relembrar mais um pouquinho. Quem não sabe, vai aprender com o nosso Deus, amém? Por gentileza, encurva sua cabeça, feche os teus olhos e oremos ao nosso Deus, amém? Que tudo ouve e que tudo vê. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, é um prazer, meu Deus, falar contigo mais uma vez aqui nesta noite, sabendo que Tu és bom e a Tua misericórdia, meu Pai, dura para todos sempre. Eu quero louvar, Senhor, por essas 188 pessoas que estão conosco nesta live e 508 que estão, meu Deus, no anonimato, que não querem, meu Pai, se identificar. Mas não importa, Senhor, o importante é que a Tua palavra seja ministrada a esses corações, que vidas, meu Deus, venham aprender com o Senhor. Ó Espírito Santo, eu te peço habilidade, sabedoria, inteligência e conhecimento para ministrar a Tua palavra, que é santa, santa e sempre será santo. Que venha nossas vidas, venha ser edificado, meu Deus, pelo Senhor. É que lhe pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Amém. Oh, maravilha, se assente, amém? Com cuidado, se assente se acomodando na cadeira, amém? Vamos usar o instrumento que nós temos, que são as nossas mãos, que são as 10 cordas que Deus nos deu para adorar a Deus. Vamos lá? Palmas bem forte para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmão, sem perca de tempo, Deus colocou aqui um tema no meu coração. Não vou conseguir terminar hoje, porque eu quero ela dividir em 6 capítulos. Então eu creio que o próximo domingo eu vou estar encerrando, amém, esse estudo, amém? Repita assim comigo o tema desta noite. Conheça o seu inimigo. O seu inimigo. Tem gente que não gosta de conhecer o seu inimigo, mas é necessário você conhecer o seu inimigo para que as suas vitórias que você vai batalhar sejam vitoriosas. Amém? Então vamos lá comigo aqui, irmãos. Amém? Vamos lá então. Irmãos, presta atenção aqui nesta noite. Por mais que eu vou falar de jovem, porque todos nós somos jovens, amém? Na presença de Deus, mas todos nós, seja jovens, seja a criança, o adolescente, o ancião, essa palavra serve para todos nós, amém? Irmãos, todos são alvos, irmãos, dos ataques de Satanás nesses dias a qual nós estamos vivendo. Amém? Satanás, querida igreja, está fazendo de tudo, mas de tudo, mas de tudo, mas tudo que você possa imaginar para garantir, amém, não somente os jovens, os adolescentes, as crianças, os homens e mulheres, os anciãos de hoje, sejam poluídos, amém, pela impureza,
pela amargura, pela inveja, pela ambição egoísta e materialismo. Amém? E se não for, querida igreja, nenhum desses que eu acabei de falar para vocês aqui nesta noite, amém? Então, pelo menos que seja pelo orgulho, amém? Justiça própria e também hipocrisia, amém? Igreja, não devemos ser ignorantes de nenhum de esquemas, amém? Ou ardis de Satanás. Igreja, Satanás, ele foi derrotado no Calvário por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso, amém? Chamado agora, querida igreja, é registrar esta vitória sobre as forças das trevas em todos os lugares que fomos. E se você estiver prestando atenção aqui, você vai saber que Deus ele fala aqui conosco. Então, eu vou dividir por capítulos, tá? Então, vamos começar pelo capítulo 1, assim que eu dividi o estudo aqui nesta noite. Primeiro, vamos lá. Motivo porque você deve conhecer o seu inimigo. Amém? Por que você tem que conhecer o seu inimigo? Eu quero mostrar-lhes algumas verdades da palavra de Deus, que muitos de vocês, seja jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres e anciões, amém? Talvez nunca antes conheceram, e diz a respeito ao inimigo das nossas almas. Igreja, você ouviu muito sobre a salvação e sobre o que o Senhor Jesus Cristo fez por todos nós, mas você não deve ter ouvido muito sobre Satanás, amém? Porque a maioria dos pregadores, irmãos, não gosta de pregar sobre Satanás. Amém? Mas eu quero falar para vocês aqui nesta noite sobre Satanás, por quê? Porque a Bíblia nos diz, onde nós acabamos de ler, no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8, que nós lemos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, em outras traduções, possa devorar. Um dos princípios, irmãos, mais importantes da guerra é conhecer o seu inimigo. Se você está lutando uma guerra, tem muita informação sobre o seu inimigo, isso torna, querida igreja, a batalha muito mais fácil. Amém? Se você sabe muito pouco sobre o seu inimigo, a batalha será muito, muito, muito difícil. Amém? Ou, para usar uma outra ilustração aqui para vocês entenderem, se você saber antecipadamente todas as perguntas que cairão na prova para quem estuda, a prova será o quê? Muito mais fácil para você, não é? Então é exatamente o mesmo com a nossa vida cristã. Se você conhece o seu inimigo, você poderá vencê-lo, ser mais do que um vencedor, mais do que uma vencedora em todas as tentações. Igreja, há muitos cristãos, amém, que lutam por toda a sua vida, tentando seguir Jesus, amém, mas fracassam. Eu acho, querida igreja, que uma das principais razões é porque eles não sabem nada sobre o seu inimigo. Amém? Então todos nós, querida igreja, sabemos que o estudo da medicina é importante. A ciência médica, querida igreja, curou milhões e milhares de pessoas de doenças nas nossas gerações da qual nós vivemos, salvou muitos da morte prematura. Isso só foi possível, igreja, porque os cientistas médicos estudaram tudo, mas tudo sobre o inimigo do corpo. Amém? Qual corpo é esse? Esse corpo humano aqui, amém? E os seus métodos de ataque ao corpo. Então, querida igreja, presta atenção aqui. Então, foi por meio desse estudo intensivo de bactérias, de vírus, os inimigos da saúde, que a saúde do homem melhorou. Olha para você ver. Então, os cientistas descobriram medicamentos que poderiam matar os inimigos da saúde e removê-los do corpo humano. Amém? Então, o que é verdade? O que é verdade em nosso corpo físico, querida igreja, é muito mais verdadeiro em nosso espírito interior. Amém? Então precisamos estudar aqui nesta noite também sobre Satanás, o inimigo do nosso espírito. Amém? A fim de
desalojá-lo do nosso espírito e manter o nosso espírito puro para Deus. Amém? Então a Bíblia nos diz, querida igreja, muito sobre Satanás, de fato, e de imediatamente depois que Deus criou Adão e Eva, a próxima coisa que a Bíblia fala, irmão, é de Satanás. A Bíblia não diz nada sobre o que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden, mas logo nos diz que Satanás entrou naquele jardim, trouxe pecado, trouxe confusão. Amém? Então, levando Adão e Eva para longe de Deus, então, a causa de todo o pecado e violência, o mal que existe no mundo, hoje é encontrada na entrada de Satanás no Éden, quando vocês lêem Gênesis capítulo 3. Amém? Então, por quê? Por que a Bíblia, querida igreja, nos fala sobre Satanás? Imediatamente depois que nos fala sobre a criação do homem e da mulher, porque Deus quer que saibamos, irmãos, sobre Satanás, para que estejamos em alerta. Amém? Vimos que Satanás vagueia como leão que ruge procurando a quem possa devorar. Enquanto nós estamos aqui, ele está rugindo, porque ele não quer que ninguém entenda, aleluia, compreenda o que ele está fazendo. Amém? Se os jornais, querida igreja, se os jornais, amém, noticiassem que um leão escapou do zoológico, está vagueando lá pelas ruas da cidade, não seria uma ajuda saber que a área da cidade ele está? Então, para podermos evitar aquela área, então certamente do mesmo modo, querida igreja, se você souber as áreas que Satanás está ativo, isso pode te salvar de muitos problemas. É, não é? Então muitos crentes, querida igreja, têm períodos frequentes de desânimo. É, não é? Então precisamos aqui nesta noite entender uma coisa: o desânimo nunca vem de Deus. Sempre vem do diabo. Da mesma maneira, querida igreja, como a contenda, como a violência, ódio, inveja, amargura, falar mal, reclamar, murmurar, rebelião contra a autoridade, amém? Todas as formas de mal têm a sua origem em Satanás. Então eu quero que vocês entendam aqui nesta noite que é bom conhecer sobre o nosso inimigo, amém? Para que possamos vencer esses males nas nossas vidas. Então nas páginas, querida igreja, da abertura do Novo Testamento, quando nós lemos, amém, sobre Satanás, imediatamente depois que nos é dito sobre Jesus sendo batizado nas águas, amém? E sendo ungido pelo Espírito Santo, o que nós vamos ler depois? Lemos sobre Satanás confrontando no deserto e tentando-o. Então essa é a medida da importância que a Bíblia, querida igreja, dá ao descrever as atividades de Satanás. Por quê? A fim de que não sejamos ignorantes às suas artimanhas, da sua força, do inimigo das nossas almas. Então, querida igreja, é importante que os jovens, as crianças, os adolescentes, homens, mulheres, anciões, amém? Presta atenção aqui, saibam sobre Satanás, porque uma vez que você sabe o que a Bíblia ensina sobre ele, você será cuidadoso, cuidadosa e não terá mais medo dele, como muitas pessoas têm medo de Satanás, porque não sabem o que a Bíblia ensina sobre ele, e eles têm medo, querida igreja, de as pessoas fazerem magia negra ou lançarem feitiçarias, porque não sabe que Satanás foi derrotado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Calvário. Aleluia! Você nunca mais terá medo de Satanás. Amém? Uma vez que seus olhos tenham sido abertos, aleluia, para o que o Senhor fez, todos nós na cruz. Amém? Satanás, às vezes, querida igreja, ele tenta interromper as reuniões como essa cristã por meio de pessoas. Amém? Endemoniadas. Como, irmãos, ele fez na sinagoga, amém, onde Jesus pregou, amém, mas nunca se deve permitir que Satanás faça isso, amém. Uma vez, irmãos, quando eu ouvi, no meio de encontro de estudo bíblico, amém, nas salas de reuniões, onde
fala sobre a palavra de Deus, um homem, querida igreja, endemoniado, ele se arrastou pelo corredor com uma cobra em direção à frente, tentando atrapalhar a reunião. E quando o demônio foi repreendido, no nome de Jesus, o homem imediatamente, ele caiu no sono ali no chão. Depois que o estudo bíblico, igreja, terminou, quando todos dissemos amém, final, ele acordou. Amém? Então falamos com ele e não permitiremos que Satanás interrompesse o nosso estudo da Bíblia por meio de algum dos seus agentes. Por isso que quando, irmãos, nós vamos falar da palavra de Deus, nós oramos para que nada impeça o trabalhar, o agir de Deus enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada. Ah, mas vocês não vão orar por libertação? Vamos, mas depois que termina o culto. Depois que Deus falou, aí sim nós vamos orar por eles para que eles sejam o quê? Libertos. Em outra grande reunião pública, querida igreja, estavam sendo realizado ao ar livre. Um homem, de repente, começou a dançar na frente do púlpito. Amém? No momento em que ele estava dizendo algo muito importante, porque todos os pregadores falam de algo importante. Quando pedi para que ele, através do seu intérprete, que se sentasse, ele ignorou mesmo pedindo. Então eu repreendi o demônio que estava nele, em nome de Jesus, e o homem foi e sentou-se quietamente. Querida igreja, sim, os demônios têm que obedecer. Amém? Quando lhes são dada a ordem em nome de Jesus, porque todos foram derrotados por Jesus no Calvário. E é assim que tem que ser feito, irmãos. Não podemos deixar Satanás fazer o que ele quer fazer num culto de adoração ao nosso Deus. Ah, já aconteceu várias vezes conosco? Lógico que já acontece. Nos cultos, né, que eu já estive presente. Tinha uma moça, amém, que o demônio pegava ela como cobra, que precisava milhões de pessoas para segurar ela. E quem se manifesta com o demônio da cobra, é liso, não dá para segurar. Tem que ter mesmo autoridade e poder de Deus. Amém? Nós oramos por ela 1 ano, para ela ser liberta. 1 ano. Aí quando chegou 1 ano, a minha mãe falou assim, chega. Ou você agora se entrega totalmente a Deus, ou você se entrega totalmente a Satanás. E aí quando a minha mãe falou na autoridade de Deus, ela foi liberta, se batizou, casou com o esposo dela, hoje ele é pastor e ela é esposa de pastor. Amém? Então, querida igreja, é importante saber que há poder, amém, no poderoso nome de Jesus Cristo, que derrotou Satanás aonde? Na cruz do Calvário. Você nunca precisa ter medo de Satanás. É quando você não conhece o seu inimigo que você vive com medo de que ele possa fazer alguma coisa ou contra você. Mas ele não pode tocar você. Se você permitir que Jesus seja o Senhor de toda a sua vida, porque o poder de Satanás foi completamente retirado dele. Amém? Quando Jesus o derrotou na cruz. Amém? Vamos ver se eu consigo ir para o capítulo 2. Tem glória a Deus aí? Glória. Aleluia! Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2 é o seguinte: a origem de Satanás. Amém? Igreja, sabemos que Deus existiu desde toda a eternidade. A Bíblia começa com a afirmação, lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus, reticência. Essas são as primeiras 4 palavras na Bíblia. Isso está se referindo, querida igreja, à era da eternidade passada. Tão longe que as nossas mentes não podem nem mesmo entendê-las, porque as nossas mentes podem somente compreender o tempo. Deus existiu, querida igreja, antes que o tempo começasse. Satanás, querida igreja, não existia antes que o tempo começasse. Satanás é um ser criado, amém? Mas será se isso significa que Deus criou um ser mau? Não, isso seria impossível, querida igreja. Deus não pode nunca criar alguma coisa má, amém? Tudo que ele cria é perfeito. Mesmo Adão e Eva, quando foram criados, eles foram o quê? Perfeitos. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Do mesmo modo, querida igreja, também Satanás, quando ele foi criado, ele era o quê? Perfeito. Quem está entendendo aí? Ele era conhecido então como a estrela da manhã.
ou Lúcifer. Livro, depois que você na sua casa, não vai dar para ler aqui por causa do horário. Isaías capítulo 14, versículo 12. Então, esse nome, querida igreja, tem agora uma má conotação, amém? Mas não era assim na época em que ele foi criado. Presta atenção aqui. Ele foi criado como chefe dos anjos para liderar os anjos na adoração a Deus, amém? Então, Deus lhe deu muitas habilidades e poderes, amém, sobrenaturais, quando ele foi o quê? Criado. Mas ele caiu em pecado, querida igreja, e se tornou o quê? Satanás. Amém? Então presta atenção aqui. Contudo, Satanás ainda hoje, querida igreja, tem esses poderes. Mas eu vou tirar esses poderes, porque poder tem só o nosso Deus. Vamos colocar aqui, ele tem o quê? Força. Porque Deus nos tirou dele quando ele caiu. Então podemos perguntar aqui nessa noite, por que Deus não tirou essa força do diabo? A razão é, querida igreja, porque Deus geralmente não tira os dons que ele dá. Amém? Mesmo os seres humanos, normalmente não tomamos de volta um presente que tivemos dado a outra pessoa. Mesmo que essa outra pessoa se volte contra mim, se volte contra você, se volte contra nós um dia. E assim Satanás, querida igreja, ele usa essa força para prejudicar as pessoas. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? E é por isso que as pessoas que entram em contato com ele podem fazer o quê? Coisas sobrenaturais da feitiçaria. Está escrito, querida igreja, a respeito de Satanás, lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, que não dá para ler, mas eu vou tentar pelo menos encurtar aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Esse era o nome de quem? O resplandecente, filho da alva. Como líder dos anjos, Lúcifer estava constantemente na presença de Deus, porque ele caiu. Por que ele caiu? A razão é dada ao próximo dos versículos, lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz assim: porque tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o teu trono, serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás lançado ao inferno. Lúcifer, querida igreja, era mais dotado, era o mais bonito, tinha mais habilidades sobrenaturais do que todos os anjos, amém? Ele conduzia os anjos na adoração a quem? A Deus, até que o orgulho, irmão, entrou no seu coração, e ele então começou a pensar, somente uma pessoa que está acima de mim é o próprio Deus, então eu também dominarei sobre ele. Então Lúcifer queria dominar o nosso Deus. Será que isso seria possível? Não. Aleluia. Esse foi realmente, querida igreja, um pensamento idiota, não é? Que entrou no seu coração. Então, contudo, querida igreja, ele poderia ascender acima do Criador. Mas é assim que Satanás é, bastante tolo, amém? Em muitas das coisas que ele faz, ele pensa, apesar, querida igreja, de ele ser tão inteligente, muitas pessoas inteligentes no mundo também fazem coisas totalmente tolas espiritualmente. Quem está entendendo a glória a Deus? Falando, né? Quanto mais estudarmos, irmãos, sobre Satanás, mais veremos quão tolo ele é em muitas das coisas que ele faz. Satanás, querida igreja, não estava feliz de estar onde Deus havia colocado. Ele queria ascender a um lugar onde todos o adorariam. Ele não disse isso, querida igreja. Ele apenas começou a ter tais pensamentos em seu coração, assim como nós vemos lá no versículo 13. Mas Deus, querida igreja, ele olha para o nosso coração. Ele olhou para o coração de Lúcifer, sim ou não? Ele viu que ele estava o quê? Almejando. Então, querida igreja, há uma diferença entre tentação e pecado. Então, a tentação, querida igreja, vem inicialmente com um pensamento na mente. Presta atenção aqui. E é somente quando concordamos com este pensamento que pecamos. Presta atenção aqui. E se por outro lado, querida igreja, rejeitamos o pensamento imediatamente, não
pecamos. Por exemplo, você já teve um pensamento maligno de fazer alguma coisa para rebaixar uma outra pessoa aos olhos dos outros? Para que você possa aparecer como uma pessoa melhor? Você sabe, querida igreja, quem foi, aleluia, a primeira pessoa a ter um pensamento? Foi Lúcifer. Quem ele queria rebaixar? Quem que ele queria rebaixar, igreja? Não os anjos, porque eles estavam abaixo dele, mas ele queria rebaixar o nosso todo-poderoso Deus. Rebaixar as pessoas para chegar ao topo, querida igreja, é o próprio espírito de Satanás. Amém? Por quê? Por que eu digo que você deve conhecer o seu inimigo? Porque quando tal pensamento entra na sua mente, você deve reconhecer que o seu inimigo está tentando entrar dentro de você. Então o leão que ruge, ele está esperando para devorá-lo. Então, querida igreja, não demorou muitos anos para o arcanjo mais elevado se tornar o diabo. Não apenas um momento, ele não caiu, querida igreja, gradualmente, passo a passo, não, ele desceu como um raio, amém? Como Jesus disse em um momento, Lucas capítulo 10, versículo 18, no momento ele era um resplandecente. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Então logo, querida igreja, ele começou a nutrir, amém? O pensamento de se tornar como Deus. Imediatamente, querida igreja, ele se tornou o diabo. Quanto tempo leva para um anjo se tornar um diabo? Nem mesmo um segundo, querida igreja, apenas um momento. Quanto tempo leva uma pessoa realmente boa se tornar como o diabo? Apenas um momento. Isso é tudo. Lembre-se disso, amém? Não se esqueça. Outra passagem, querida igreja, que nos fala sobre a origem de Satanás é no livro de Ezequiel. Depois você lê lá na sua casa o capítulo 28, tá? Estou tentando resumir o máximo que eu posso. Vamos lá. Lá vemos Satanás sendo chamado de um rei de Tiro. Amém? Ezequiel capítulo 18, versículo 12. Há poderes demoníacos por trás do mundo. Naquele tempo, o próprio Satanás estava por trás do soberano de Tiro. Amém? É o Senhor. E o Senhor falou a Satanás, que habitava dentro daquele governante humano. O Senhor lembrou Satanás do tempo quando ele estava no jardim do Éden. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Isso nos diz que Lúcifer, querida igreja, estava no Éden antes de Adão e Eva estarem lá. Então, e o Senhor lembrou Satanás de que, como ele tinha sido perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que o pecado foi encontrado nele. Versículo 15, 16 e 17. O coração de Lúcifer, querida igreja, se elevou principalmente por causa da sua beleza. Ele era lindo. Amém? Será se o seu coração se eleva quando você olha para o espelho e vê quão bonito você é, em comparação com os outros? Cuidado com isso, amém? Quem está entendendo a glória a Deus? Agradeça a Deus, igreja, pelos bons presentes que Ele tem te dado. Não há nada de errado em ter um rosto bonito, não, mas há tudo de errado em se orgulhar, amém disso, porque assim você abre porta para Satanás. Amém? Outra razão aqui, igreja, para o orgulho de Lúcifer foi a sua inteligência. Você sabia que o mais inteligente entre todos os seres criados é Satanás? Não há nada de errado em ser inteligente, querida igreja. Podemos usar a nossa inteligência para a glória de Deus, amém? Mas não temos o direito de nos orgulhar disso. Não precisamos ser burros para servir ao Senhor, amém? Não agradeça a Deus por sua inteligência, agradeça a Deus por sua beleza, mas nunca se orgulhe de qualquer um deles. A terceira razão aqui, igreja, para a presunção de Lúcifer foi que ele tinha a posição mais alta entre todos os seres criados. Olha que privilégio, né? E ele falhou em reconhecer que todas essas três coisas que ele tinha eram o orgulho, sua beleza
sua inteligência e a sua posição. Eram todos presentes de Deus. Deus tinha presenteado ele com isso. E é isso que muitos seres humanos, muitos cristãos também falham em reconhecer. E é desta forma, igreja, que Satanás consegue entrar nas suas vidas e finalmente o destrói. Amém? Assim vemos que todo o pecado do mundo se originou com orgulho. Não com assassinato ou adultério, mas com orgulho. E é por isso, querida igreja, que a salvação veio por meio de Jesus, se humilhando. Aleluia! É o caminho da humildade, é o caminho da libertação de todos os esquemas, das artimanhas de Satanás. Em Lúcifer, querida igreja, vemos também a origem do espírito e descontentamento com a sorte que se tem na vida. Se pudéssemos, igreja, olhar para este mundo do ponto de vista de Deus, veremos um mundo cheio de pessoas resmungando, reclamando, murmurando em todos os lugares, um espírito que todos elas absorvem de Satanás. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. O espírito de rebelião contra a autoridade. É outra coisa, querida igreja, que se originou com Lúcifer. Amém? Havia apenas uma autoridade acima de Lúcifer. Quem era? Deus. E ele se rebelou contra essa autoridade. E ele queria estar acima dessa autoridade e rebaixar Deus. Será se encontrássemos esse espírito na raça humana? Aleluia. O espírito de rebelião, querida igreja, contra a autoridade. Aleluia. É o que levou às numerosas revoluções dos países e o que causou greves nas fábricas também. É nesses dias que encontramos esse espírito de rebelião até entre os alunos. Amém? Não apenas entre os estudantes universitários, mas também entre os alunos nas escolas e até mesmo entre as crianças pequenas em lá. Presta atenção, igreja, tudo isso é um sinal indubitável de que o mundo está se deteriorando. O desrespeito de professores e os pais e até mesmo os anciões da igreja é frequentemente em todos os lugares, querida igreja. Nunca se esqueça de que foi com esse espírito que transformou o melhor dos anjos e um diabo. Esse espírito pode transformar um bom menino, uma menina, em diabo ainda hoje. Deus nunca faz alguém mal. É quando nos abrimos ao espírito de Satanás que nos fazemos mal. Quem está entendendo aí da glória a Deus? E agora observe aqui comigo a última característica de Lúcifer. Quando caiu, não caiu sozinho. Lúcifer, irmão, não caiu sozinho. Ele tinha companhia. Por isso temos que tomar cuidado com isso. Sabe quando nós lemos lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, que ele arrastou 1/3 dos outros anjos. Amém? Eles totalmente, querida igreja, também se juntaram a ele em seu espírito de orgulho, descontentamento e rebelião. É o mesmo, querido igreja, hoje, onde uma pessoa é má, ela não se contenta em permanecer má sozinha. Ela quer também arrastar outros com ela para a sua miséria, maldade, uma raiz de amargura, uma pessoa que pode infectar muitas outras se os outros, querida igreja, não estiverem atentos. Por isso nós temos que estar atentos e cuidadosos. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tem glória a Deus aí, igreja? Glória a Deus. Meu Deus, o horário está passando. Capítulo 3. Vamos lá. O engano de Satanás. Quando você lê lá no livro de Gênesis, capítulo 3, podemos ver como Satanás ataca. Aleluia. Ali diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais. Satanás, querida igreja, ele entrou naquela serpente. Assim como os demônios entram aos porcos, quando Jesus o expulsou do homem de Gadara. Amém? E Satanás falou a Eva, através da serpente, lhe perguntou: Deus realmente disse, você não deve comer de todas as árvores do jardim? Quando Eva disse que isso era realmente o que Deus tinha dito, Satanás se opôs, querida igreja, à palavra de Deus e disse: você não morrerá. Observe, querida igreja, como Satanás vem em primeiro lugar. Ele questiona a palavra de Deus. E é assim que ele vem a nós também, querida igreja. Deus realmente disse que nós não devemos fazer o quê?
isso. E ele pergunta, o que há de errado em fazer isso? Esses mandamentos bíblicos são antiquados. Eles foram escritos para aquele tempo, aquela cultura em que Paulo viveu. Eles não foram feitos para serem obedecidos literalmente por nós do século 20. Satanás ele tenta distorcer tudo para que você não obedeça a Deus. Amém? Encontramos jovens, idosos, crianças, adolescentes fazendo essa pergunta constantemente, não se dando conta do que estão se tornando porta-vozes de Satanás. Mesmo, querida igreja, quando a sua consciência lhes diz que algo está errado, eles ainda usam a sua razão e questionam, querida igreja, o Deus, amém? O que Deus proibiu. É sério, irmãos. Quando algo é ordenado ou proibido por Deus, querida igreja, em sua palavra, podemos ter certeza de que Deus tem, amém? Presta atenção aqui. Vou repetir novamente, que Deus tem uma boa razão para fazê-los. Se Deus lhe dá uma ordem para nós, irmão, tenha certeza que Ele sabe o que está fazendo. Mas Satanás nos vai sempre questionar se Deus realmente quis dizer aquilo daquela forma. E presta atenção aqui. E qual é o objetivo final de Satanás? Nos fazer questionar a palavra de Deus. Ele não deixa você entender. Ele quer que você questione o porquê que Deus mandou aquela palavra. Exatamente o mesmo que era o seu objetivo no caso de Eva, nos afastar do Senhor. É isso que Ele quer, que nós nos afastemos do Senhor e compelir Deus a nos rejeitar, a nos expulsar, assim como Ele expulsou Adão e Eva da sua presença. Jesus, querida igreja, uma vez ele disse que Satanás era o que? Um ladrão. Satanás não rouba dinheiro. Presta atenção aqui. Por quê? Porque ele sabe que o dinheiro não tem valor eterno. Ele rouba somente o que tem valor eterno, principalmente as almas dos homens. Jesus disse ainda que depois que Satanás rouba, ele mata e destrói o que ele roubou. João 10:10. Em contraste, irmãos, Jesus ele continuou dizendo que ele mesmo veio para nos dar vida e vida abundante. Não é impressionante, igreja, que um mundo de 5.500 milhões de pessoas, mais de 99% das pessoas preferem acreditar nas mentiras de Satanás e obedecê-la em vez de crer em Jesus Cristo e obedecer a palavra de Deus? Aí podemos ver, querida igreja, que a tremenda obra de Satanás tem feito em convencer as pessoas de que não é algo sério desobedecer a palavra de Deus. Quando, querida igreja, as pessoas tomam o seu primeiro gole de álcool, ou fumam o seu primeiro cigarro, ou começam a usar drogas como heroína, cocaína, você acha que Satanás lhe adverte que isso irá destruir o seu corpo e mente? Na terra, finalmente, irá enviar as suas almas para o inferno por toda a eternidade? Não! Ele não lhe diz isso. Ele não diz a verdade. Por quê? Porque isso seria desagradável. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Desagradável de ouvir. Ele lhe diz que irão se divertir, que pode ter algum prazer nisso, quer dizer, nos vícios, né? Foi isso que Satanás disse a Eva também. E é assim, querida igreja, que ele está enganando milhões de jovens, mulheres, homens, ao redor do mundo. Hoje, ainda que seja uma questão de imoralidade ou de roubar coisas de outra pessoa, Satanás diz, o que há de errado com isso? Não se deixe guiar por ideias antiquadas no século XIX. Tenha cuidado com esses pensamentos que Satanás coloca na sua mente. O seu objetivo, querida igreja, é final, é destruir você. Vimos ali no versículo 6, querida igreja, que tão logo Eva viu que a árvore era o quê? Boa para a comida. Para ser comida, né? O seu corpo foi atraído, irmãos, para ela. E esse fruto proibido tem muitas correlações no século XX, querida igreja. Descobrimos que os nossos corpos, irmão, são atraídos por muitas coisas que Deus proibiu. A palavra de Deus, querida igreja, continua dizendo que Eva achou a árvore agradável aos seus olhos também.
Os nossos olhos, querida igreja, encontrarão muitas coisas agradáveis para as quais Deus nos proibiu até mesmo de olhar. Vocês sabiam disso? A palavra de Deus diz, querida igreja, ainda que Eva achou o fruto atraente para sua mente também, ela viu o fruto como algo que poderia torná-la mais sábia. Quem está entendendo aí? As nossas mentes também, querida igreja, são atraídas por muitas coisas que Deus proibiu. Tenha cuidado, igreja, quando o seu corpo e mente são atraídos por algo que a sua consciência lhe diz que está errado. Tenha certeza de que naquele momento a consciência de Eva lhe disse claramente, aleluia, que o que ela iria fazer era errado. Ela sabia muito bem que Deus tinha o quê? Lhe dito que não comece o fruto. Mas o que ela fez, igreja? Por que o seu corpo e sua mente queriam o fruto? Ela se convenceu, querida igreja, de que não havia nada de errado em comê-lo. Então ela matou a sua consciência, pegou o fruto e comeu. O que Satanás alcançou fazendo Eva pecar, igreja? Muitos anos antes, ele mesmo tinha caído da presença de Deus. Uma vez que ele se tornou mau, ele estava determinado a fazer outros tornarem maus também. E o mesmo com a raça humana agora. Amém? Quando uma pessoa faz alguma coisa má, ela não fica feliz de estar sozinha no mal que fez. Ela quer que faça o mesmo mal também. Sabe, ele encoraja, estão encorajando outros jovens, amém? Aleluia! Irmãos, vamos encorajar os nossos jovens de hoje em dia a ler o livro de Provérbios. Esse realmente é um bom livro para todos vocês lerem. Sim, glória a Deus aí, irmãos. Aleluia! Eu queria prosseguir, mas o horário já está bem avançado, mas eu vou terminar domingo que vem, porque isso é sério. E nós precisamos aprender quem é o nosso inimigo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Domingo que vem nós vamos terminar um pouco desse estudo. Ele é tão importante, irmãos. Nós precisamos conhecer quem são os nossos inimigos. Amém? Quando você sabe quem é o seu inimigo, é difícil você cair. Amém? É difícil, irmãos, muito difícil. E nós vamos orar, irmãos, para que os nossos olhos se abram. Amém? Que os nossos ouvidos se abram. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos dê discernimento. Amém? Para entender quem são os nossos inimigos. E como vencê-los. E como derrotá-los. No nome de Jesus Cristo. Quem quer orar comigo? Dá glória a Deus. Então vamos orar comigo. Feche os teus olhos. Encobre a sua cabeça. Por reverência, por respeito. Pai querido, Pai é gramanaya nakashede kanaya sude kanamanaya rebe komaya sude kantoraya mekyamaya sude kanaya shede komanai rebe komaya suribiantoramaya suribianda. Desperta os seus filhos da terra, não deixe eles serem enganados pelos seus inimigos, pelos seus adversários, meu Pai, que está rugindo como leão para nos poder nos tragar. Abra os nossos olhos espirituais, papai. Abra os nossos ouvidos espirituais. Nos capacita, nos dê os dons necessários, meu Pai, para ter o discernimento quando nós estamos sendo atacados e o que fazer quando estamos sendo atacados. Não deixa nós perecermos a mão dos nossos adversários, mas nos dê sabedoria, nos dê, Senhor querido, a armadura certa, no momento certo, para que esse gigante tombe. Meu Deus, o teu nome seja glorificado. Leva os teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo de todo o mal. E a igreja diz amém. Vamos receber aqui o pastor que vai dar a bênção apostólica, amém? Vocês que ficaram comigo, que Deus te abençoe. A presença de todos, amém? Compartilhe, amém, a palavra de Deus. A palavra de Deus está chegando bastante longe, né? Eu quero mandar um abraço para nossa irmã lá do Rio Grande do Norte, amém? Que Deus abençoe a sua vida, amém? Olá, Pai seja contigo
Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.